Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje vamos falar sobre funções de bases de dados. Fica por aí. Bem-vindo então a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te falar sobre funções de bases de dados. Basicamente, as funções de bases de dados podem ser consideradas uma boa alternativa às funções clássicas de cálculos condicionais. A soma-se, média-se, contar-se e por aí fora. Contudo, eu acho que estas funções têm alguns benefícios que não consegues encontrar nas funções tradicionais de cálculos condicionais. Nomeadamente, a questão da sintaxe. Eu acho que a lógica da sintaxe destas funções de bases de dados é mais simples e depois, sabendo uma função, consegues saber todas as outras, porque elas funcionam exatamente da mesma forma e permitem-te, com os mesmos argumentos, fazer tanto uma soma, como uma média, como uma contagem, etc. Para além disso, elas também permitem realizar alguns tipos de cálculos que, se utilizarmos as funções tradicionais de cálculos condicionais, por exemplo uma contagem ou algo do género, como sabes, as funções de contagem ou as funções clássicas utilizam quando temos múltiplos critérios, ou seja, múltiplos critérios ou múltiplas condições. Neste caso, por exemplo, uma soma se.s, temos que considerar que o critério é em simultâneo, ou seja, um valor e outro valor. E quando temos a questão de um valor ou outro valor, ou seja, por exemplo, fazer uma soma baseada num critério ou noutro critério, aí as funções tradicionais já não são tão simples e temos que conjugar várias situações em alguns casos. Neste cenário das funções de base de dados, eu vou-te mostrar então os critérios ou as condições I e O, e como vais ver, basicamente a lógica é a mesma e a função é sempre a mesma. Então, chega de conversa, vamos passar para o ecrã e eu vou-te mostrar então alguns exemplos com estas funções. Então, muito bem, já estou aqui no ecrã e o fecheiro que eu tenho aqui para o tutorial é composto por duas folhas, onde eu tenho numa primeira folha a base de dados, ou seja, um conjunto de valores sobre o qual nós vamos analisar os dados, e depois tenho uma segunda folha que é o relatório. Então, este é o primeiro ponto que quero focar, que é, para utilizarmos estas funções, nós temos que ter essencialmente três elementos. Um primeiro elemento que é um intervalo, a base de dados a ser analisada, e depois temos um segundo elemento que é um intervalo que podemos considerar que é a zona de critérios, ou seja, o local onde vamos inserir os valores que vamos utilizar para filtrar o critério para analisar os dados. E depois temos um terceiro fator, ou um terceiro elemento, que é o local onde vai aparecer o resultado da nossa fórmula. Então, para facilitar a lógica do tutorial, aliás, para facilitar a lógica sempre que utilizamos estas funções, nós podemos perfeitamente nomear o intervalo para podermos utilizá-lo. Então, eu vou nomear o intervalo pela simples razão que não quero estar a trocar de folha sempre que for buscar a base de dados. Então vou dar um nome a este intervalo. Não te esqueças que para estas funções é importante termos o cabeçalho da nossa tabela. Por isso, se este objeto for uma tabela, normalmente quando nós selecionamos a tabela, os dados, não incluímos os cabeçalhos. Então neste caso eu vou criar um nome e não uma tabela para incluir os cabeçalhos. Então vou fazer Ctrl+, por exemplo, o atalho. Tenho tudo selecionado, incluindo os cabeçalhos, não esquecer os cabeçalhos, e vou chamar então esta base de dados, base dados imóveis, ok? Não vou pôr acentos, eu nos nomes não costumo pôr acentos, e principalmente não vou pôr espaços, porque os nomes não podem conter espaços. Confirmo, e neste momento, só para verificar, a nossa base de dados imóveis já tem o nome definido. Se eu clicar, seleciono os meus dados todos. Então, já não preciso de voltar a esta folha, vou utilizar sempre a referência do nome. Vou então passar para o relatório e no relatório vou também começar já por definir um critério para aparecer logo um conjunto de dados de acordo com o critério. Então o primeiro critério que eu vou ter vai ser então o agente ser Felipe. Neste caso vou começar então por contabilizar o total de casas. Então a grande vantagem, uma das grandes vantagens de utilizarmos estas funções é esta. Sempre que começares a escrever BD, vais encontrar todas as funções de base de dados, ou seja, BD contar valor, o desvio padrão, o máximo, a média, o mínimo, etc. Ou seja, as mais habituais. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não preciso dar os exemplos todos, porque na realidade as funções são exatamente iguais. A única diferença é que vamos utilizar um cálculo diferente. Então, vou começar por utilizar a função BD contar val. Uma lógica importante, podemos utilizar o contar ou o contar val, mas o campo que vamos obter tem que ser numérico ou alfanumérico de acordo com a função que vamos obter. Então, neste sentido, eu vou utilizar o BD contar val, porque efetivamente posso utilizar um campo de texto ou um campo numérico.
Muito bem, então começo com a função BD contarval e lá está, temos aqui os 3 argumentos e é só isto que nós temos de fazer. Primeiro argumento é a nossa base de dados, o intervalo. Segundo argumento, o campo. O que é este campo? É o campo que nós queremos obter. Se, por exemplo, quiseres o total do preço de compra, é esse campo que vais obter, o preço de compra. No caso da contagem, o campo pode ser um qualquer. Eu vou utilizar o campo do agente ou do preço de compra, mas é aquele que nós quisermos. Então, primeiro vou começar por indicar a base de dados. Neste caso, base de dados imóveis, está o nome definido. Basicamente estamos a ir à folha anterior. E na primeira situação, para te mostrar a função, vou utilizar o nome do campo como uma referência de texto, ou seja, agente. Esta referência de texto é apenas o nome do campo, que tem que ser igual àquilo que existe na base de dados, e neste caso é uma referência de texto em que nós colocamos qual o campo que queremos obter. E depois vem a última parte, que é o critério. Aqui no critério só temos que selecionar então o campo e o registro dentro da nossa zona de critérios que vamos obter para fazer o filtro e basicamente agregar os dados. Então neste caso, quando o agente for igual a Filipe, fecho o parênteses e tenho então 12 registros para o agente Filipe. Vou só voltar atrás para confirmarmos aqui os valores, se estão ok. Imagina que estamos então a filtrar a base de dados. Vou ordenar e filtrar, aplicar o filtro e se eu selecionar então o agente Filipe, cujo critério é agente Filipe, lá está, faço ok e seleciono então aqui e como podes ver temos então 12 de 125 registros. Está feito, isto é a função de base de dados a funcionar. Vou tirar então o filtro, limpar o filtro e vou voltar ao relatório. Então, neste segundo exemplo vou calcular o valor total, ou seja, quero saber o valor total, por exemplo, das casas do Filipe, o património total. Então, BD soma é a função que quero utilizar. Como podes ver, os argumentos são exatamente iguais e então neste caso vou utilizar a base de dados imóveis outra vez. O campo que eu quero obter neste caso vai ser o preço de compra, C1. Agora estou a usar a referência da cela, é outra possibilidade que nós temos para podermos utilizar o campo. E o critério vai continuar a ser o agente ser Filipe. Neste caso temos então 3.512.000 euros, que é o conjunto da soma de todas as casas com o agente Filipe. Muito bem, então agora vou passar para a média. Só que agora na média, imagina que eu quero utilizar mais do que um argumento. Neste caso, quero então o agente Filipe e dentro da zona de Lisboa, ou seja, vou acrescentar mais um critério. Neste caso, se fosse a função tradicional, eu já teria que passar da média se para a média.se.s, ou seja, adicionar vários critérios. Neste cenário, com a função de bases de dados, continuamos a usar exatamente a mesma função, BD média, continuamos a dar a mesma base de dados imóveis. O campo que eu quero obter volta a ser o preço de compra, mas agora vou utilizar uma terceira forma de aplicar o campo. E então, podes ver na estrutura que temos o agente, coluna 1, zona, coluna 2, preço de compra, coluna 3. Então podemos utilizar o índice do número da coluna, como se fosse o PROC-V, ou o VLOOKUP. E neste caso o critério agora vai ser o agente, Filipe e a zona de Lisboa. Então, como podes ver, não tenho que trocar a função, basta adicionar mais um critério para poder calcular os valores. Então, neste caso, não teria que alterar a função, escolher outra função. Então, temos 265.064, que são os imóveis do Filipe na zona de Lisboa em termos médios. Ou seja, se eu filtrar o Filipe e a zona de Lisboa, o valor médio do preço de compra confirma-se que é 265.064. 265.064. Muito bem. Agora eu quero ver o imóvel mais caro dentro da zona de Lisboa ou da zona do Porto. Então, Porto. Vou então começar com a função BD max, ok? E neste caso vou à base de dados, ou seja, base de dados imóveis. Neste cenário vou então utilizar agora o campo outra vez preço de compra, vou selecionar aqui a célula C1, mas agora a questão é
o critério vai ser um critério ou seja, a zona de Lisboa ou a zona do Porto. E neste caso, tenho então o valor de 1.200.500 para o imóvel mais caro. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a zona de Lisboa ou Porto, ok? E o imóvel mais caro confirma-se que está aqui, que é no Porto, 1.200.000. Mas agora, eu vou só fazer aqui um à parte. Vou selecionar o meu intervalo todo, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar isto tudo, e vou criar aqui um conjunto de nomes só para facilitar a tarefa na criação das funções tradicionais de contagem. Então, vou ao menu Fórmulas, criar a partir da seleção e temos então a linha de cima, agente, zona, preço de compra, faço OK e para além da base de dados tenho então um nome para cada um dos campos e tenho que ter cuidado com os metros quadrados, principalmente com o preço de compra, para colocar aqui. Então agora vou fazer o seguinte, vou criar a função tradicional de contagem, contar.se.s, que tipicamente é uma contagem que tem 2 critérios ou mais. Então, qual é o primeiro intervalo de critérios? Neste caso, a zona, o intervalo de critério zona, eu quero colocar igual a Porto e a zona quero colocar igual a Lisboa. Ok? Estou a colocar o texto porque não vale a pena estar a selecionar uma célula. Então, neste caso, existe zero, ou existem critérios, aliás, existem 0 elementos que fazem parte da zona Porto ou Lisboa. Mas eu vou então utilizar a função máximo.se.s, ok? Máximo.se.s, que é aquilo que eu quero, fazer uma analogia com a da esquerda, a função da esquerda. E neste momento, ok, máximo.se.s, tenho que definir o preço de compra, que é o valor que eu quero calcular, quero calcular o preço de compra, quando a zona é igual a Porto e quando a zona é igual a Lisboa. E como visto, não há nenhum registro com a zona Porto ou zona Lisboa. O mesmo significa que também, não havendo nenhum registro Porto ou Lisboa, também não existe o valor máximo do preço de compra da zona de Porto ou Lisboa. Então, para este cenário, eu teria que utilizar o máximo se, neste caso o máximo se S, porque não existe o máximo se, como é óbvio, então teria que dividir a lógica, que é, eu tenho aqui o valor máximo se S para o Porto, ponto e vírgula, ou neste caso fazer aqui só o máximo se S para o Porto, ok? Então vou só colocar aqui o valor igual, 1.250.000, e teria que ter uma outra função, vou fazer copy-paste aqui ao lado, mas para a zona de Lisboa. Ok? Então, o valor maior, ou o maior valor do Porto é 1.250.000 e o valor maior para Lisboa são 625.000. E para chegar a este valor agora, teria que ir buscar a função máximo destes dois valores, para saber então qual é que é o máximo destes dois valores, o que dá 1.250.000 ou 1.200.500. Então, repara que com a função BDmax, por exemplo, função BD máximo, eu consigo obter logo esses valores, independentemente da zona que eu estou a trabalhar, ok? E aqui, neste caso, eu vou mudar então, por exemplo, para Faro. E agora sim, Faro ou Lisboa, entre uma e outra, o valor máximo é Lisboa, e chego à mesma conclusão que chego aqui. Mas tenho que utilizar várias funções para chegar ao mesmo objetivo. E este é um dos cenários em que as funções de base de dados dão imenso jeito, ok? Bom, então, para terminar o nosso tutorial, que já vai relativamente longo, vou só então colocar o imóvel mais barato, e neste caso já fizemos o critério I, ou seja, já temos critério I no valor médio, Filipe e Lisboa. Temos o critério
ou seja, zona Lisboa, ou Faro, ou Porto, mas obviamente podemos ter então, por exemplo, vários critérios. Vou colocar, por exemplo, com piscina e Lisboa ou Porto, por exemplo, e então quero conjugar todos os critérios, ou seja, casas do Filipe na zona de Lisboa e com piscina ou na zona do Porto. Então, BD mínimo. A minha base de dados será então a minha base de dados de imóveis. O campo que eu quero obter volta a ser o preço de compra. E agora ao critério vou dar uma série de critérios, ou seja, vou dar a zona de critérios toda. Atenção que vou selecionar só aquilo que tem valores, até ao Porto, não com a coluna ou com a linha 4. Enter para confirmar, ou fechar o parênteses, Enter para confirmar. E não temos um imóvel mais barato em Lisboa, com piscina ou no Porto. Vamos lá ver. Do Filipe, deixem-me só confirmar aqui. BD Min. Ora, Filipe. Zona de Lisboa ou Porto. Ok. E com piscina. Ok. Temos de ter aqui um preço de compra 214 mil euros. Então vamos só confirmar o que é que se passa aqui. Ora. Claro, a zona de critérios. Temos que juntar o campo. Ainda bem que fiz assim para percebermos que o campo é muito importante. Então, sim senhor, temos 214.500, que é o valor mais baixo, baseado no critério do Filipe, na zona ser Porto ou Lisboa e casas com piscina. 214. Este é o valor que nós obtemos e estamos aqui a conjugar então vários critérios. Não te esqueças, importantíssimo selecionar os campos. Se não selecionares os campos, não obtens dados. Então, isto é que foi um tutorial, quase 15 minutos a explicar as funções de base de dados. Bom, se gostaste do tutorial, não te esqueças de fazer um like, partilhar o vídeo com quem acha que possa precisar aqui deste tipo de recursos e utilizar estas funções. Se ainda não subscreveste o canal, podes sempre clicar no sininho das notificações e no botão de subscrição. E não te esqueças que nós temos também o artigo onde eu detalho mais, onde eu falo com mais detalhes sobre estas funções, e por isso podes sempre ver o meu site, onde tenho lá informação sobre estas funções em particular. Quanto a nós, vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de estudar.